O mundo tem estado agitado ultimamente devido a um jogo de terror da vida real intitulado Hell que invadiu a realidade. Este jogo atrai continuamente as pessoas para um mundo aterrorizante, forçando-as a completar várias tarefas brutais de torneio para escapar. O vencedor receberá uma recompensa e ganhará mais poder, enquanto o perdedor terá sua vida descontada, resultando em morte imediata. E hoje, mais uma rodada de Hell está atraindo novos jogadores para o torneio. A plataforma Eternal Night Camp garantiu os direitos exclusivos de transmissão ao vivo. Este calabouço, intitulado O Jogo Estranho, apresenta o Hospital do Elefante Gigante, com uma taxa de mortalidade extraordinariamente alta para os novatos. Após uma longa introdução pelo apresentador, eles passaram a apresentar os novos jogadores que participariam deste calabouço. Entre os novatos, um jogador se destaca com uma força mental de 101. Esta introdução causou grande agitação entre os espectadores que acompanhavam a transmissão ao vivo. Porque o jogador Long Di, conhecido como o Deus do Amor, é extremamente formidável, e atualmente detém o recorde da maior força mental com apenas 100 pontos. Devido ao grande número de novatos desta vez, a Eternal Night Camp não conseguiu atualizar todas as informações dos personagens, então eles partiram diretamente para a parte mais importante, a conclusão do calabouço. Os novos jogadores que participam do jogo passarão por uma varredura com uma máquina especial, para que, ao entrarem no mundo de Hell, possam ser filmados ao vivo. O protagonista masculino desta vez é Zhao Yi, que também é um novato entre os jogadores. Ele era originalmente um psicólogo, mas quando Zhao Yi entrou neste jogo, ocorreu um erro não identificado nos dados do personagem. Apesar das tentativas repetidas do sistema do jogo de corrigir o problema, o resultado ainda foi uma falha. Zhao Yi acordou em uma cama de hospital dilapidada, ainda segurando uma faca cirúrgica na mão. Esta era a arma da alma que Zhao Yi carregava consigo. O ambiente estava sombrio e frio, e Zhao Yi podia ver inúmeros indicadores vermelhos na forma de janelas de simulação à sua frente. Eu realmente entrei no mundo do jogo. Após recuperar a compostura, Zhao Yi levantou-se da cama e começou a explorar o local. Era realmente um hospital, mas parecia ter sido abandonado há muito tempo. As instalações estavam em mau estado, com ratos e lixo por toda parte. Ele viu uma sala de paciente com a porta aberta no corredor e, por curiosidade, espiou para dentro. Jovem, ajude-me, uma voz fraca veio de dentro da sala. Zhao Yi entrou e encontrou um idoso frágil, respirando oxigênio, dizendo, quero usar o banheiro. Zhao Yi o ajudou a se levantar, mas, dessa vez, o alerta vermelho apareceu diante dele novamente. Idoso Liu, nível de perigo alto, não se mova, velocidade baixa. Zhao Yi olhou para isso. Por que esse homem Liu parece tão estranho? Seus atributos são super fortes, mas ele não consegue se mover. O alcance do seu ataque é realmente tão limitado? Por curiosidade, ele deu alguns passos mais perto do velho. O público do lado de fora, que estava assistindo a transmissão ao vivo, começou a murmurar. Esse novato não tem cérebro? Próximo, por favor. Que idiota, o número de novatos derrotados por esse velho é pelo menos 50, se não 100. Como esse novato está sendo facilmente enganado? Zhao Yi estendeu a mão, quase tocando a mão do velho Liu. Um sorriso arrogante apareceu no rosto do velho, assim que ele tocasse a mão do velho, Zhao Yi estaria acabado. Mas enquanto o velho Liu estava ali, sonhando, Zhao Yi de repente retirou a mão e, então, deu a volta na cama e pressionou o bisturi que estava segurando contra o pescoço do velho. Velho Liu, vou te fazer uma pergunta. Se você responder corretamente, eu te levo ao banheiro. Se errar, vou levar sua cabeça. Os olhos do velho Liu se arregalaram de medo, fixando-se no bisturi, aterrorizado de que ele de repente fosse cravado nele. Certo, pergunte. Quantos fios de cabelo eu tenho nas pernas? Zhao Yi perguntou. Não só o velho Liu ficou confuso, mas o público também encheu a transmissão ao vivo com sinais de interrogação, chocado com a absurdidade da pergunta. Isso é claramente uma pergunta sem chance de ser respondida. O bisturi na mão de Zhao Yi começou a descer, cortando a primeira camada, fazendo o sangue do velho Liu jorrar.
Ele gritou apressadamente, implorando para que não tirasse sua vida, por favor. Faça mais uma pergunta, pergunte novamente. Desta vez eu definitivamente conseguirei responder. Zhao Yi respondeu calmamente, tudo bem. Onde está o cartão de acesso do hospital? Antes, ao abrir os olhos, Zhao Yi havia visto as instruções de que a porta só poderia ser aberta com um cartão de acesso, então decidiu usar isso para ameaçar o velho Liu. Na sua posição fraca atual, é claro que ele não ousaria mentir. Havia um total de 3 cartões de acesso ao hospital, um com o diretor, um no departamento de logística e um outro. Antes que o velho Liu pudesse terminar sua frase, a lâmina de Zhao Yi cortou sua garganta. Naturalmente, ele não teve chance de sobreviver, porque Zhao Yi nunca teve a intenção de poupar esse velho monstro. O público ao vivo, vendo a situação mudar tão rapidamente quanto o vento, ficou atônito. No começo, achávamos que Zhao Yi era apenas um novato ingênuo, mas agora vemos que ele agiu de forma decisiva e foi implacável. Sua arma espiritual, a lâmina, também entrou em contato com os espíritos vingativos dos mortos, desbloqueando com sucesso seu potencial. A partir de agora, ela poderia causar danos físicos aos seres demoníacos no inferno. Como acabará de tirar a vida do velho Liu, a lâmina também recebeu algum aprimoramento. Quando estava prestes a sair da sala do paciente, Zhao Yi notou uma pilha de documentos sobre a mesa. Nele, havia 4 palavras: Hospital de Elefantes Gigantes. O apresentador do programa também estava extremamente empolgado com a situação, pois Zhao Yi era o novo jogador com um poder de alma de 101 pontos. E o mais importante, o que ele segurava naquele momento era uma missão secreta. A missão secreta nas mãos de Zhao Yi chamava-se A Vontade do Velho Liu. Esta missão era mais difícil do que a missão principal e, uma vez ativada, poderia ser deixada incompleta sem afetar o progresso da missão principal. Quando pegou o arquivo, os fragmentos da alma do velho Liu já começavam a se reunir. Após ser destruído por Zhao Yi em sua forma de fantasma, os últimos vestígios de sua consciência humana retornaram. Ele disse que o que Zhao Yi segurava era um certificado de terra, as únicas economias que ele havia acumulado ao longo de sua vida. A filha do velho Liu, Liu Xue, teve um caso secreto com o diretor do hospital para adquirir aquele pedaço de terreno, planejando mandar seu pai para a morte precoce. No entanto, no final, foi ela quem encontrou a morte devido a um trágico acidente de elevador. Enquanto o velho Liu continuava, lágrimas caíam de seus olhos incontrolavelmente. Sua consciência começava a desaparecer, mas ele não esqueceu de fazer seu último pedido. Queria que Zhao Yi o ajudasse a se vingar, matando o diretor, e em troca, os documentos da propriedade no arquivo passariam a ser dele. O fato de Zhao Yi ter acabado de entrar na situação e ativado a missão secreta fez com que os espectadores assistindo à transmissão ao vivo ficassem extremamente empolgados. Embora fosse um pouco indireto, todos sentiram que o desempenho dele não foi nada mal. Desde seus pensamentos e julgamentos até suas ações, tudo estava muito bom. Entre os espectadores, estava também Yang Tong, o vice-presidente da famosa guilda Blaringhorn Brigade. Ele deu uma passada para dar uma olhada e, convenientemente, avaliar a sessão de treinamento dos novatos deste ano. Nesse momento, toda a atenção de Yang Tong estava voltada para Zhao Yi. Mais cedo, o velho Liu havia insinuado discretamente para Zhao Yi que sua filha havia se envolvido em um acidente com o elevador, ou seja, o elevador do hospital não estava mais em uso. A melhor maneira de lidar com a situação agora seria Zhao Yi pular a missão secreta e usar as escadas para procurar o cartão de acesso do hospital. No entanto, Zhao Yi teve uma reação que Yang Tong não conseguiu acompanhar se ele foi direto para o elevador e apertou o botão. Nesse momento, uma outra janela de aviso apareceu diante dos olhos de Zhao Yi. O sistema disse: há um espírito vingativo no elevador. Embora seu poder tenha diminuído, sua força física ainda é 5 vezes maior que a de uma pessoa comum. Você não pode enfrentá-lo com as mãos nuas. No entanto, este é apenas um perigo de baixo nível e não é intransponível. Zhao Yi adorava se desafiar. Ele deduziu, 9 em cada 10 chances, o espírito vingativo neste elevador é Liu Xue, a filha do velho Liu. Portanto, ele entrou diretamente no elevador.
Em seguida, Zhao Yi apertou o botão para descer ao primeiro andar, pensando que a maioria dos hospitais tinha um diretório de departamentos lá embaixo e, para encontrar o escritório do diretor, ele precisaria conhecer o layout do hospital primeiro. O elevador começou a se mover, e a audiência prendeu a respiração, observando o processo. Mais cedo, haviam ouvido a análise de Yang Tong, e agora todos acreditavam que a escolha de Zhao Yi de pegar o elevador era incrivelmente tola. No caminho para cima, as luzes do elevador de repente piscaram. Então, após cerca de um segundo, voltaram a acender. Zhao Yi instintivamente olhou para cima, apenas para ver uma gota de água cair em sua testa, seguida de uma mão fria colocando-se em seu ombro. Zhao Yi virou a cabeça, e um espírito vingativo com uma expressão feroz apareceu bem atrás dele, gritando: "Eu morri de forma horrível." O espírito vingativo de Liu Xue fez muitos corações da audiência baterem mais rápido, embora houvesse uma tela entre eles. No entanto, Zhao Yi permaneceu surpreendentemente calmo, até o ponto de sua expressão parecer um pouco estranha, como se estivesse incomumente animado. "Você é Liu Xue, a filha do velho Liu, não é?" Zhao Yi perguntou enquanto limpava o sangue de seu rosto. O espírito vingativo parou de gritar e perguntou em troca: "Eu sou Liu Xue. Você veio me ajudar a vingar, não foi?" "Não, mas seu pai deixou um presente especial que ele quer te entregar." Zhao Yi tirou um envelope de escritura de propriedade. "Seu pai deixou isso especificamente para você, parece um certificado de propriedade. Ele me disse para entregar pessoalmente a você." Liu Xue pegou o envelope com as mãos, tremendo violentamente. Ela nunca imaginou que o velho Liu deixaria isso para ela. E talvez, naquele momento, Liu Xue tenha começado a se arrepender de suas ações desleais, desejando a herança e querendo empurrar seu pai para a morte. Vendo o humor do fantasma feminino oscilar violentamente, Zhao Yi começou a perguntar por que ela queria se vingar. Como previsto, Liu Xue contou tudo a ele. Todos achavam que o acidente no elevador dela havia sido um infortúnio, mas só ela sabia que não se tratava de um acidente. O verdadeiro culpado era o diretor, ele a empurrou do telhado e encenou aquilo como um acidente. "Ajude-me a me vingar." Liu Xue de repente agarrou Zhao Yi: "Se você trouxer a cabeça dele para mim, eu lhe darei uma recompensa generosa." Embora Liu Xue tivesse dito isso, o sistema não enviou nenhum novo aviso para Zhao Yi. Isso significava que ela estava mentindo. Não havia nenhuma recompensa aqui. Mas tudo bem, Zhao Yi ainda poderia aproveitar o fantasma feminino. Ele perguntou a Liu Xue sobre o ponto fraco do diretor: "Ele é o fantasma mais forte daqui, mas também é o mais fraco." Liu Xue respondeu: "Porque, ao contrário dos outros fantasmas, ele não sabe que está morto. Se você conseguir fazê-lo perceber que já faleceu, sua obsessão desaparecerá, e seu poder também desaparecerá com ela." Zhao Yi obteve as informações que queria, então ficou muito satisfeito. Ele entregou a pasta de documentos para Liu Xue, assobiou enquanto saía do elevador. Liu Xue percebeu que havia algo estranho na pasta, mas não imaginava que o que ela tocaria fosse uma granada com o pino de segurança removido. Zhao Yi, além de possuir a faca cirúrgica enferrujada como sua arma espiritual, também tinha 3 granadas. E, embora Liu Xue tenha se transformado em fantasma, ela foi morta novamente por ele para pagar pelos atos de ingratidão que havia cometido. O humor de Zhao Yi não poderia estar melhor, ele até assobiava enquanto caminhava, deixando todos os espectadores que assistiam à transmissão ao vivo em estupefação. Ele não é psicólogo. Por que está carregando granadas como armas ao entrar em uma masmorra? Ele não pode ser um psicólogo de campo de batalha, pode? Ele parece calmo demais. A maioria da audiência estava incrivelmente animada. Yang Tong, sentado em frente à sua tela de computador, não pôde deixar de sorrir com satisfação. A performance de Zhao Yi é realmente notável. A certidão de propriedade é a obsessão de Liu Xue. Ele conseguiu usar isso para baixar a guarda dela. Afinal, quando enfrentam demônios, a maioria dos jogadores só quer fugir. Quantas pessoas têm coragem de atacar ativamente um demônio como ele? Além disso, é claro que Zhao Yi também sabe como aproveitar as notificações do sistema.
Normalmente, nesta situação, táticas físicas não fariam muito dano aos demônios. Mas Zhao Yi é um novato, e a masmorra está com dificuldade em nível infernal. Para garantir o mais alto nível de segurança para os jogadores, o sistema reduziu significativamente a resistência física dos monstros. Foi por isso que uma granada lançada por ele poderia causar tanto dano. Yang Tong ficou muito satisfeito com a forma como Zhao Yi lidou com a situação. Por isso, apesar da guilda Blaringhorn Brigade não carecer de membros, ele ainda queria quebrar as regras e trazê-lo para dentro. Zhao Yi saiu do elevador e, não muito longe dali, ouviu um gemido sob seus pés. Era Liu Xue. Seu corpo havia sido despedaçado pela força da granada, mas sua cabeça ainda rolava até seus pés. Seus olhos estavam saltados, e seu rosto estava queimado de preto, parecendo extremamente grotesco. No entanto, Zhao Yi não se assustou. Ele até se inclinou e pegou o crânio, lançando-o com força suficiente para fazê-lo girar como um beijo. A cabeça quicou, embora tenha deixado uma leve marca em sua mão. Zhao Yi tirou sua faca cirúrgica, girando habilidosamente em sua mão antes de se aproximar da cabeça de Liu Xue. A demonia agora realmente entendia o que era o medo, mas não importava o quanto Liu Xue implorasse, a lâmina na mão de Zhao Yi ainda se cravou nela com precisão. A faca cirúrgica enferrujada, agora manchada com o sangue de outra demonia, começou seu processo de evolução. Enquanto isso, o atributo de força de seu dono foi aprimorado após matar consecutivamente duas demonias. Zhao Yi parecia estar aproveitando completamente a experiência de caçar demônios. Na verdade, sua expressão estava tão intensa que fez com que os outros demônios no hospital fugissem instintivamente. O público sentia que Zhao Yi era muito mais aterrorizante do que os próprios demônios. No começo, muito poucas pessoas assistiam à transmissão ao vivo, mas agora, devido à sua performance, a audiência aumentou para 63,524 espectadores. Este novato realmente é algo, ele conseguiu até assustar os demônios no calabouço e fazer com que fugissem. Eu vi isso direito? Ele acabou de usar a cabeça de uma demonia como uma bola para arremessar? Ele deve ser psicólogo, não paciente mental, certo? Muitas guildas estavam assistindo à transmissão ao vivo, esperando identificar possíveis candidatos. Agora, Zhao Yi sem dúvida havia chamado sua atenção. Depois de derrotar Liu Xue, Zhao Yi voltou ao objetivo principal, que era ir ao primeiro andar para encontrar o mapa do hospital. Em seguida, dirigiu-se à sala de segurança e matou os 3 guardas demoníacos lá. Ao ver os 3 cadáveres sangrentos espalhados no chão, Zhao Yi de repente teve uma ideia. Ele cortou suas cabeças, as colocou sobre a mesa e, em seguida, pegou um vaso próximo, usando flores frescas para decorar os 3 crânios. Ao testemunhar essa série de ações, executadas com a facilidade e graça de água corrente, Yang Tong ficou sem palavras. O público agora realmente acreditava que Zhao Yi era um psicopata. Após um momento de reflexão, Yang Tong finalmente chegou à explicação mais adequada. Ele disse, no calabouço dos iniciantes, a força dos monstros é severamente limitada, então eles costumam fingir a morte para encontrar uma oportunidade de emboscar os jogadores. Cortar a cabeça deles é uma maneira eficaz de evitar que isso aconteça. Mas a parte das flores frescas ao redor é realmente difícil de acreditar. Embora a explicação de Yang Tong fizesse sentido, o público ainda sentia que isso era algo que um novato, jogando no inferno pela primeira vez, não poderia fazer. Mesmo Zhao Yi, depois de terminar suas ações, ficou lá calmamente, lavando as mãos. Após lavar as mãos, Zhao Yi se sentou novamente na mesa próxima. Ele estava digitando e imprimindo um aviso de falecimento para o diretor, informando a verdade de que ele já estava morto há muito tempo. Depois de imprimir e passar pela mesa, Zhao Yi fez uma pausa, aparentemente perdido em seus pensamentos. Tanto o público quanto Yang Tong não conseguiram acompanhar seu raciocínio, porque logo em seguida, Zhao Yi pegou um bisturi, o enfiou no crânio dos 3 demônios guardiões e fez um grande buraco, colocando flores frescas nele. A cena sangrenta e grotesca realmente não era indicada para os mais fracos de coração. Zhao Yi finalmente soltou um suspiro e sorriu satisfeito, com isso, eles provavelmente não voltarão à vida.
Uma série de interrogações apareceu na seção de comentários do público assistindo. Tão bondoso, ele transformou os crânios desses demônios em vasos. Qual é essa expressão satisfeita no rosto dele? Esse cara realmente tem algum problema mental. Droga, eu sinto que os monstros nesse calabouço inteiro são menos assustadores do que ele agora. Zhao Yi enfiou o aviso de falecimento no bolso e saiu da sala de segurança. De acordo com o mapa, para chegar ao escritório do diretor, ele tinha que passar por um longo corredor. O mais importante era que havia uma área de névoa negra naquele corredor, que reduzia a força mental dos jogadores. Dentro de cada sala oculta na névoa, havia um fantasma chorando, que parecia estar relacionado a uma missão secundária. Além disso, entre as portas na névoa negra, havia também uma porta da morte e se abrir a porta errada certamente lhe custaria a vida. Jogadores novatos frequentemente morriam nessa névoa. Por isso, a audiência estava ansiosa para ver como Zhao Yi lidaria com a situação. No entanto, a névoa, que criava um grande medo, não teve absolutamente nenhum efeito sobre ele. Zhao Yi simplesmente seguiu em frente e, como não podia ver nada, decidiu fechar bem os olhos. Após bloquear sua visão, sua audição se tornou extraordinariamente aguçada. Zhao Yi podia ouvir muitas vozes estranhas ao seu redor, a maioria das quais zombavam dele por ser inútil, não merecedor da vida, e o aconselhavam a acabar com a própria vida. Normalmente, esses sussurros seriam mais do que suficientes para desestabilizar a mente de um jogador, mas não afetaram Zhao Yi nem um pouco. Isso porque, desde o passado, ele ouvia inúmeros sussurros aterrorizantes como esses todos os dias. Seja quando acordava, pouco antes de adormecer, mesmo por um segundo, ou quando estava no banheiro, ou até mesmo deitado, rolando o celular, Zhao Yi nunca tinha experimentado um único momento de paz. Até mesmo as palavras que Zhao Yi havia ouvido antes eram muito mais extremas do que os sussurros atuais. Cada frase, cada palavra estava cheia de malícia. Portanto, para Zhao Yi, este lugar não era apenas desprovido de medo, mas também estranhamente familiar, como se estivesse voltando para casa. Como resultado, em vez de sentir medo, ele parecia até um pouco divertido. Ele ainda é humano? O público estava cada vez mais surpreso com a resistência de Zhao Yi. Logo em seguida, ele ouviu um choro vindo de longe. A missão secundária foi rapidamente ativada. Zhao Yi precisava ajudar o pequeno monstro a chorar no quarto para realizar o seu desejo. Ele olhou para o longe, começando a localizar o quarto de onde o choro vinha. Zhao Yi também segurou cuidadosamente o bisturi em suas mãos e parou em frente à porta número 1107. Ele colocou a mão na maçaneta, girou-a e descobriu que a porta não estava trancada. O público estava mais tenso do que ele. Eles não se atreviam a respirar forte, com medo de que Zhao Yi abrisse a porta e perdesse a vida. Mas, pouco depois, Zhao Yi soltou a maçaneta e deu um passo atrás. Ah, essa criança tem alguma ousadia. Tão cauteloso assim. Os espectadores começaram a digitar nos teclados, expressando sua admiração por Zhao Yi. No entanto, na realidade, ele não estava sendo cauteloso, foi o sistema que enviou um alerta. Ele informou que aquela porta era extremamente perigosa e poderia corromper os dados facilmente. No entanto, Zhao Yi acreditava que o sistema não o enganaria, então ele usou o bisturi e perfurou diretamente a porta de madeira. Era apenas uma porta comum, mas quando a faca perfurou, o sangue começou a jorrar. O rosto de Zhao Yi exibia claramente a excitação, fazendo com que o público ao vivo ficasse arrepiado. Esse novo cara parece ser um pouco extremista. Estou começando a me preocupar com o diretor agora, se algum dia encontrarmos ele novamente, precisamos tomar cuidado. Acho que ele é um louco. Aqui, o sistema anunciou que Zhao Yi havia derrotado o espírito guardião da porta, e a arma espiritual começou a se fortalecer. No entanto, o bisturi permaneceu praticamente inalterado, indicando que o aprimoramento era fraco, o que o deixou um tanto desapontado. Agora que a porta não representava mais perigo, Zhao Yi a abriu suavemente. Dentro, havia uma garotinha chorando, cujo nível de perigo era considerado moderado. Quando Zhao Yi abriu a porta e entrou, ela ainda chorava.
A criança acabará de testemunhar Zhao Yi atormentar implacavelmente o espírito guardião da porta, uma cena tão horrível que era difícil de suportar. O choro da pequena demoníaca estava tão intenso que os cantos de seus olhos sangravam, já não eram mais lágrimas, mas sangue. Por favor, não me mate. A pequena demoníaca levantou a cabeça, chorando e implorando. Mas, enquanto falava, uma onda de poder disparou, direcionada diretamente a Zhao Yi. O público prendeu a respiração, sabendo que esse era o próprio ataque do qual a pequena demoníaca se orgulhava. Quando o jogador enfrenta a onda de ataques mentais, ele sentirá instintivamente o medo e perderá sua força. No entanto, Zhao Yi ainda permaneceu lá firmemente. Sua força mental permaneceu em 101, sem ser afetada nem um pouco. Na verdade, Zhao Yi caminhou diretamente em direção ao pequeno demônio que estava gritando freneticamente. O público pensou que ele estava prestes a usar uma faca para esfaquear a menina, então começaram a se preocupar. Pois o grito do pequeno demônio ainda tinha outras armadilhas preparadas. No entanto, para a surpresa deles, Zhao Yi se ajoelhou em um joelho e suavemente acariciou a cabeça da criança. O público ficou completamente estupefato com suas ações. Eles haviam testemunhado as ações decisivas, até mesmo loucas, de Zhao Yi desde o início do jogo. Todos pensaram que ele era um caçador de demônios louco, sem se importar com os outros. Mas agora, Zhao Yi estava mostrando uma expressão tão gentil. Na realidade, sua abordagem estava muito correta. Para o grito do pequeno demônio, o primeiro passo é acalmá-lo, depois tranquilizá-lo e construir uma relação de confiança. Só então a missão secundária pode ser completada. Essa foi a avaliação de Hong Ying, uma jogadora experiente que era reverenciada como uma deusa na comunidade. Assim que Hong Ying apareceu, todos os homens assistindo à transmissão ao vivo explodiram de empolgação. Mas essa mulher sempre manteve uma atitude incrivelmente arrogante, cuspindo friamente apenas uma palavra: saia. E, ainda assim, os homens não se ofenderam nem um pouco, eles até queriam gravar a maldição da deusa e definir como toque de alarme em seus celulares. Assim como Yang Tong, Hong Ying parecia bastante interessada em Zhao Yi. Quando ela o viu trabalhando para completar a tarefa secundária, ficou ansiosa para saber qual seria o próximo passo dele. No inferno, Zhao Yi ainda acariciava gentilmente a cabeça do pequeno demônio que chorava. Ele ainda chorava, mas seu humor parecia ter amenizado um pouco, já não emitindo os ataques que fazia antes. O pequeno demônio olhou para cima, seus olhos inchados de tanto chorar, encarando Zhao Yi com uma expressão de pena: você não está aqui para tirar minha vida, está? Eu estive aqui tanto tempo, e finalmente, alguém apareceu para me ajudar. Sentindo uma sensação de segurança em Zhao Yi, o pequeno demônio começou a baixar a guarda. No entanto, não percebia que uma das mãos de Zhao Yi ainda estava firmemente segurando o bisturi. Seu rosto estava gentil, mas seus olhos eram como os de um lobo observando sua presa. O pequeno demônio começou a contar sua história. No começo, minha mãe estava muito doente. Este hospital disse que poderia salvá-la, mas custaria muito dinheiro. Zhao Yi parecia ouvir atentamente, seus olhos cheios de simpatia. Mas, na verdade, ele estava silenciosamente procurando a melhor posição para desferir o golpe com a maior força possível. O pequeno demônio feminina permanecia completamente alheia a esse cálculo. Estava perdida em sua própria dor e continuou: minha família sempre foi muito pobre, não temos dinheiro para pagar as contas do hospital. Ele continuou contando a história, e só quando Zhao Yi já havia levantado a faca foi que percebeu, mas já era tarde demais para evitar. Os movimentos de Zhao Yi foram muito rápidos. Em um piscar de olhos, a lâmina cortou a garganta do pequeno demônio, fazendo com que ele soltasse um fraco grito. Para garantir que aquela criatura não voltasse à vida, ele a apunhalou inúmeras vezes, até que o sangue jorrou em torrentes, espirrando em seu colete imaculado. A plateia ficou olhando em choque. De fato, nunca se deve confiar em Zhao Yi. Instantes antes, haviam elogiado seu comportamento gentil, mas no segundo seguinte, ele recorreu a táticas físicas tão implacáveis para evitar qualquer conversa com o demônio feminino. No entanto, ao fazer isso, ele não conseguiria obter nenhuma informação crucial dela.
O público começou a se perguntar: será que Zhao Yi não planeja completar a missão secundária? Em contraste com as observações da plateia, Zhao Yi, que estava resolvendo o enigma por conta própria, não pensou muito sobre isso. Ele só sabia que o sistema havia classificado o pequeno demônio como um perigo de nível intermediário, o que significava que ele ainda possuía habilidades destrutivas poderosas. Portanto, para garantir sua própria segurança, Zhao Yi decidiu tirar sua vida primeiro e pensar no resto depois. Graças a essa conquista, a arma espiritual, o bisturi, subiu de nível. Zhao Yi lentamente se levantou e começou a examinar os arredores. Na mesa ao lado dele estava o diário do pequeno demônio choroso. Ele começou a folhear suas páginas. O caderno dizia: no dia 12 de novembro, o tempo estava fresco. A condição da minha mãe piorou novamente. Eu ainda estava digitando para ganhar dinheiro. No passado, eu costumava adormecer enquanto digitava porque estava cuidando dela. Neste mês, não consegui cumprir a cota de trabalho. Eu implorei ao editor para adiantar meu pagamento, mas ele disse que não havia mais nada que pudesse fazer. Portanto, eu tive que sair para procurar outro trabalho durante o fim de semana. Todos os dias, pulei uma refeição, na esperança de economizar dinheiro suficiente para a cirurgia da minha mãe. No dia seguinte, o diário registrou que o pequeno demônio tinha encontrado um emprego entregando comida, embora fosse bem cansativo. No final do mês, devido à chuva incessante, a cidade ficou inundada. Enquanto entregava comida, ela caiu e perdeu todos os seus ganhos. Essa tempestade durou de meados de dezembro até o início de fevereiro. O pequeno demônio também perdeu seu emprego de entrega de comida. A condição da mãe dela piorou, e a situação se tornou extremamente urgente. Zhao Yi rapidamente folheou as páginas do diário até chegar ao dia 18 de janeiro, um dia tempestuoso. Havia apenas algumas linhas apressadas. O que aconteceu com a cidade? Por que de repente ficou assim? Por que não há mais ninguém na rua? Para onde todos foram? Zhao Yi suspirou e fechou o diário. A verdade é que não havia informações úteis para ele. Mas depois de pensar cuidadosamente por um tempo, Zhao Yi de repente se concentrou em duas palavras-chave: mãe e cirurgia. Com esse pensamento, ele virou-se e saiu da sala. No entanto, a direção para a qual Zhao Yi se dirigiu não foi em direção à sala do diretor, o que deixou os observadores perplexos. Pelo caminho, Zhao Yi continuava olhando ao redor, o que só aumentava a confusão do público. Só Yang então percebeu que ele estava eliminando as opções erradas. O pequeno demônio havia mencionado sua mãe doente várias vezes. Ficava claro que essa missão paralela estava relacionada à sua mãe. Embora o pequeno demônio estivesse morto, desde que Zhao Yi encontrasse sua mãe, ele poderia continuar a missão paralela. Depois de andar pelo corredor por um tempo, Zhao Yi parou em frente a uma porta verde jade. Ele sorriu levemente e disse: finalmente encontrei. Mais cedo, Zhao Yi havia passado de sala em sala para verificar quais continham mulheres e quais não, restringindo sua área de busca. Esse método economizou tempo enquanto garantiu segurança. Essa foi a explicação que Yang Tong forneceu, e o público achou razoável. Mas não pôde deixar de duvidar: se for assim, então para um novato sem experiência como Zhao Yi, ele não é surpreendentemente esperto? Finalmente, Zhao Yi abriu a porta do quarto doente. Dentro, havia apenas um fantasma feminino doente deitado na cama. Com sua aparência frágil, era altamente provável que ela fosse a mãe do pequeno demônio. Zhao Yi se aproximou, inclinou-se um pouco e falou: olá, posso perguntar, você é a mãe de Axiao? A espectro feminino doente na cama falou fraco para confirmar: de fato, ela era a mãe do choro do pequeno demônio. No entanto, Zhao Yi ainda não ousava subestimar a oponente apenas por sua aparência frágil. Isso porque o sistema havia alertado que esse espectro feminino representava um perigo de nível médio, equivalente ao de sua filha. Zhao Yi colocou uma expressão de alegria e continuou a sondar informações: isso é ótimo, finalmente encontrei você. Posso perguntar, seu marido ou algum outro membro da família está no hospital? Não.
O espectro feminino respondeu de maneira trêmula, sua voz quebrada e fraca. No entanto, a cada palavra proferida, seus cabelos começaram a crescer, alcançando Zhao Yi como se estivesse se preparando para atacar. Zhao Yi manteve uma expressão calma, mas em seu coração, ele já havia decifrado as táticas do espectro feminino de cabelo longo. Ainda assim, as informações que ele precisava estavam agora claras. No hospital, além das duas mulheres espectrais, não havia mais ninguém que pudesse emboscá-lo. Pensando nisso, Zhao Yi deu um passo para trás, e de repente, puxou o pino de sua segunda granada e a lançou diretamente na mão do espectro feminino deitada na cama. Não me culpe, eu só preciso ter certeza. Antes que o espectro feminino pudesse reagir, a granada explodiu. A explosão ensurdecedora transformou o quarto do hospital em um monte de escombros. Zhao Yi caminhou calmamente para fora do quarto do paciente, seu terno ainda impecável, como se nada tivesse acontecido. O público diante da tela ficou estupefato, incapaz de dizer uma palavra. O apresentador também ficou congelado, sem saber como comentar. Yang Tong, tomando seu chá, já havia preparado um prato embaixo. Ele sorriu ligeiramente, viu? Eu te disse, as ações dele seriam tão chocantes que derramariam todo o chá. Após o silêncio retornar ao corredor, Zhao Yi entrou novamente. A plateia, ao testemunhar a cena, não pôde deixar de ficar confusa. O que ele está fazendo? Uma pessoa murmurou. Outra perguntou, ele não deveria estar pegando informações da fantasma para completar a missão secundária? Por que está acabando com a mãe e a filha assim? Zhao Yi não se importou com os olhares desconfiados. Caminhou com passos calmos, completamente diferente de alguém apressado para concluir uma tarefa. Yang Tong, observando de seu assento, parou de beber o chá. Seu olhar estava fixo na tela, repleto de confusão misturada com uma pitada de dúvida. Esse novato não parece uma pessoa comum. Ele pensou consigo mesmo, as ações de Zhao Yi estavam um pouco além das expectativas. Um novo jogador deveria estar focando na missão secundária para ganhar recompensas. Mas Zhao Yi ignorou completamente, indo até o ponto de eliminar as duas fantasmas para evitar futuras consequências. Yang Tong riu levemente e comentou, o perfil dele diz claramente que é psicólogo. Mas com esse comportamento, ele parece mais um paciente psiquiátrico. Quanto a Zhao Yi, ele não se importava com as recompensas da missão secundária. Para ele, a prioridade era sua própria segurança e o progresso da missão principal. Após lidar com as duas fantasmas, ele seguiu em direção ao escritório do diretor. No caminho, os diversos fantasmas do hospital se afastaram timidamente. Eles sentiam que esse humano era ainda mais aterrorizante que os seus próprios semelhantes. Zhao Yi subiu para o segundo andar. Ao passar por uma sala com janelas quebradas, viu uma figura flutuando no ar. Imediatamente, o sistema emitiu um aviso: este é o diretor do Hospital do Elefante Gigante, um perigo de nível especial. A confrontação direta não é recomendada. Zhao Yi parou, seus olhos afiados escaneando a imagem à sua frente. Ele fingiu pensar por alguns segundos, então sorriu levemente e murmurou: se a confrontação direta não é uma opção, então só resta um outro caminho. Zhao Yi então tirou o aviso de morte que havia preparado com antecedência do bolso. Ele pressionou o papel contra a parede e começou a desenhar algo nele. O público, já acostumado com as ações imprevisíveis de Zhao Yi, prendeu a respiração e observou. Aconteceu que ele estava circulando informações importantes no papel com uma caneta vermelha, depois arrancou um pedaço de fita e colou o papel em seu rosto. Com os preparativos completos, Zhao Yi chutou a porta e entrou com tudo. Sua intenção inicial era distrair o chefe com as informações no papel assim que ele o visse. Mas os movimentos da criatura eram rápidos demais. Assim que Zhao Yi entrou na sala, ela o agarrou pelo pescoço com uma mão e o jogou com força contra a parede. Basicamente, não havia chance de ele resistir. O diretor, com a boca bem aberta, pronto para devorar o cérebro de Zhao Yi, precisaria olhar diretamente para ele para fazer isso. Zhao Yi, tremendo, levantou a mão e apontou para a foto impressa no aviso de morte colado em seu rosto.
O corpo na foto era muito familiar. Os movimentos do diretor congelaram imediatamente, e a mão que o estava apertando no pescoço se soltou lentamente. Zhao Yi tossiu violentamente, tentando recuperar o fôlego. O diretor sussurrou, sua voz cheia de dúvida, Eu já morri. Sua força enfraqueceu visivelmente. Mas, naquele instante, como se não conseguisse aceitar a verdade, ele estendeu a mão novamente para sufocar Zhao Yi. Mas desta vez, Zhao Yi estava completamente preparado. Além disso, o demônio principal, após enfraquecer significativamente, já não representava uma grande ameaça. O bisturi na mão de Zhao Yi brilhou como um relâmpago, indo direto para o crânio do demônio. Tanto a força quanto o ângulo eram perfeitamente precisos. Este foi um golpe mortal, enviando o chefe da masmorra para seu destino em um instante. Quando o demônio principal caiu, Zhao Yi sentiu que sua arma espiritual havia sido significativamente aprimorada. Ao mesmo tempo, o sistema notificou de que ele havia ganhado 3 pontos de força, elevando seu total para 8. O bisturi enferrujado na mão de Zhao Yi, após absorver o suficiente de ódio do demônio principal, despertou oficialmente. A lâmina agora carregava um pouco de dano caótico. Zhao Yi não tinha certeza do que significava esse atributo de dano caótico, mas ele supôs que fosse uma forma de atributo avançado. Após recuperar sua arma, Zhao Yi começou a vasculhar o quarto do principal em busca de pistas. Mais cedo, ao ler o diário do pequeno demônio, ele soubera que aquele hospital havia sido tomado por uma misteriosa força das trevas. No entanto, as informações sobre essa força ainda estavam vagas. O principal era um chefe-chave nesta masmorra, então deveria haver mais pistas úteis em seu quarto. Zhao Yi procurou pacientemente, mas depois de um tempo, tudo o que encontrou foi uma carta ensanguentada, sem remetente claro. Ele abriu a carta e leu seu conteúdo. Velho Shen, entrei em contato com as autoridades e paguei os guardas da cidade para te ajudarem. A cidade de Gushuan já não é segura. Prepare suas coisas logo. Em 2 a 3 horas, vá até o portão sul, um carro preto estará esperando por você. Se atrasar, uma catástrofe acontecerá. Zhao Yi leu a carta repetidamente, franzindo as sobrancelhas inconscientemente. Este documento foi enviado de fora. O autor sabia exatamente o que aconteceria na cidade de Gushuan, mas tudo já saiu do seu controle. Ele se refere ao diretor como Velho Shen, mas no final, o velho morreu no hospital. Esta história ainda contém muitos mistérios. Zhao Yi não conseguiu encontrar mais itens com informações úteis, então, após pegar o cartão de acesso, virou-se e saiu do hospital. O céu lá fora estava escurecendo, nublado como a cor do sangue. Zhao Yi caminhou pelo caminho em direção ao estacionamento próximo, sentindo uma pesada sensação de ressentimento no ar. Ele parou em frente a uma vaga de estacionamento. O fantasma que estava próximo chamou a atenção de Zhao Yi. Era um demônio sem gênero. Não parecia diferente dos outros demônios ao redor, mas o sistema continuava emitindo alertas vermelhos, indicando que era extremamente perigoso. Se Zhao Yi perdesse de vista, algo aterrador aconteceria. O humor de Zhao Yi se tendeu ainda mais. Essa coisa parece ainda mais perigosa do que o diretor Shen. Será que realmente é o chefe da masmorra? Ele seguiu as instruções do sistema, sem ousar desviar os olhos. Olhando fixamente para a criatura, Zhao Yi cuidadosamente deu passos para trás até que suas costas tocassem a chapa de metal. Ainda assim, não ousava virar-se. Em vez disso, tirou o cartão de acesso do hospital do bolso e o segurou em direção à fechadura. A porta de ferro se abriu, e Zhao Yi continuou a recuar. O demônio permaneceu imóvel, e o sistema não acionou nenhum novo alerta de missão. Parecia que não era o chefe oculto deste calabouço. Zhao Yi não podia esperar que a missão secreta fosse ativada, e em vez disso, o aviso de sucesso por ter completado o nível foi disparado. Ele suspirou de alívio enquanto um portal de teletransporte surgia aos seus pés. Zhao Yi desapareceu rapidamente diante dos olhos do estranho demônio, que soltou um grito furioso.
Zhao Yi havia completado com sucesso o calabouço do Hospital do Elefante Gigante, enquanto também completava a missão secreta, o Último Testamento do Velho Liu, e a missão secundária, o Último Testamento do Pequeno Demônio Choro. Seu desempenho foi classificado como S+, garantindo-lhe 25 pontos de experiência e uma recompensa na forma da escritura de propriedade do Velho Liu, que havia sido desbloqueada. Além disso, Zhao Yi recebeu um título único, Preocupado Único. Todo o processo de sua conclusão do nível foi relativamente suave, o que fez a audiência da transmissão ao vivo explodir de empolgação. Para ser justo, no começo, o MC do acampamento Noite Eterna apresentou este calabouço como sendo de dificuldade infernal, com uma taxa de mortalidade extremamente alta entre os novatos. E, no entanto, Zhao Yi passou por ele como um deus, fazendo as pessoas ficarem tão empolgadas que mal conseguiam se conter. Ao deixar o Hospital do Elefante Gigante, ele foi teletransportado para uma zona segura. Na realidade, ainda estava dentro do jogo infernal. Essa zona segura não era uma área tradicional do mundo real, mas sim uma plataforma virtual. Aqui, os jogadores podiam negociar itens, compartilhar suas experiências no calabouço ou transmitir seus conhecimentos sobre a exploração territorial para outros. Mas agora, Zhao Yi temporariamente não tinha nada com o que interagir. Originalmente, ele queria sair rapidamente, mas então viu sua caixa de mensagens explodindo com mais de 99 notificações. Por curiosidade, Zhao Yi clicou para verificar. Como resultado, viu um monte de convites para entrar em guildas, incluindo um da Ilha Yang. Parecia que, após sua performance recente, muitas guildas haviam se interessado por ele. Enquanto Zhao Yi estava olhando os convites das guildas, um jovem passou acidentalmente, deu uma olhada nele e imediatamente se assustou. Que tipo de imortal é esse chefe se escondendo? Por que tantas grandes guildas estão convidando você para se juntar? Ah, você realmente é tão poderoso? Zhao Yi, que nunca tinha dado muita atenção a essas guildas, não tinha certeza, então perguntou ao jovem. O jovem parecia ainda mais animado. Claro que você é poderoso. Essas grandes guildas raramente aceitam novatos, enviar um convite para um chefe como você é realmente uma exceção. Seu rosto claramente exibia as palavras inveja e ganância. Fazia sentido, afinal se entrar em uma grande guilda era o sonho de todo jogador. Porque uma vez que entravam, recebiam diversos benefícios de recursos, ajudavam nas missões do mundo e, por sua vez, aumentavam sua taxa de sobrevivência no inferno. A inveja do jovem contrastava fortemente com a indiferença de Zhao Yi. Ele genuinamente não tinha interesse nessas guildas. Depois de arranjar uma desculpa para se livrar do jovem intrometido, Zhao Yi começou a abrir sua loja de equipamentos para dar uma olhada. Ele também precisava comprar mais alguns itens adequados, mas no momento, ele não tinha pontos suficientes. Talvez ele precisasse explorar mais algumas masmorras. Zhao Yi abriu novamente a tabela de classificação dos jogadores, como esperado, seu nome estava atualmente no topo. No entanto, a fama ou qualquer outra coisa não era importante para ele neste momento. Ele ainda não compreendia totalmente este mundo de jogo infernal, então decidiu abrir a seção de informações adicionais para dar uma olhada. Zhao Yi selecionou a opção de explicação sobre as guildas para entender como elas funcionavam. Abaixo estava uma explicação curta. Depois de entrar no mundo do jogo infernal, os jogadores não poderiam retornar ao mundo real e seriam enviados para um mundo caótico. Este poderia ser muito perigoso, árido, desolado e sem luz. Os jogadores precisariam se adaptar a muitos perigos, construir abrigos, expandir territórios para armazenar recursos e se mover em direção ao centro do mundo. A única maneira de aumentar as chances de sobrevivência seria se juntar a uma guilda e trabalhar em equipe. Zhao Yi ficou um pouco desapontado ao descobrir que não poderia mais voltar ao mundo real. Quanto à adesão a uma guilda, na verdade, isso não era tão importante para ele. Ele deu de ombros e então abriu o mapa do mundo para dar uma olhada. E o primeiro lugar que chamou sua atenção foi a cidade de Gushuan, que também ficava bem distante da zona segura atual. Esta é a cidade mencionada na carta que o diretor Shen recebeu antes de usar a corda, pensou ele.
A cidade de Gushu estava localizada muito perto do território de uma guilda cheia de canalhas. Portanto, Zhao Yi havia recusado inúmeros convites para se juntar a grandes guildas, e em vez disso, pediu para se juntar a essa. Depois de enviar o pedido, ele rapidamente recebeu uma mensagem da guilda: somos uma guilda de lixo, sem recursos algum. Não estava claro se eles estavam sendo sinceros ou tentando afastá-lo intencionalmente, mas Zhao Yi respondeu calmamente: estou interessado na cidade de Gushuan. Assim que a mensagem foi enviada, a pessoa responsável pela guilda cheia de canalhas não pôde deixar de sorrir com um ar de superioridade. Isso é interessante. Você é o número 1 no ranking de novatos deste ano, e ainda assim quer se juntar à nossa guilda? Esse cara não recebeu convites das melhores guildas? Ou será que a qualidade dos novatos deste ano está tão baixa que nem o número 1 do ranking consegue atrair as melhores guildas? Parece que a guilda cheia de canalhas tinha apenas 4 membros. Além da mulher bonita e curvilínea, havia um homem idoso que parecia ser um taoísta, um vidente e uma beleza rara. A crítica anterior à classe de novatos vinha do taoísta. Ele era um novato que havia conquistado uma classificação S+ na masmorra do Hospital do Grande Elefante. Diga-me, você acha que ele é incompetente? O professor, que havia estado zombando e ridicularizando, imediatamente mudou sua expressão e seu humor se transformou em confusão ao ouvir as palavras da garota. Alguém com um nível de habilidade tão alto certamente seria cortejado por grandes guildas, então por que insistiria em se juntar a uma guilda quebrada como a deles? Ele disse que estava interessado na cidade de Gushuan. Não fique em silêncio, dê sua opinião, disse a garota novamente. A pessoa chamada Tio Quan era o outro vidente. Depois de ouvir a garota chamá-lo pelo nome, ele lentamente fechou o livro que estava lendo. A cidade de Gushu estava relacionada à missão mundial deles, mas as pessoas da guilda eram todos idiotas inúteis que só se importavam com brigas e assassinatos, sem focar na missão mundial. Por isso a guilda estava decaindo dia após dia, com até os novatos fugindo e ninguém ousando se juntar. Portanto, o pedido de Zhao Yi para se juntar parecia um pedaço de bolo delicioso caindo do céu para eles. Tio Quan não tinha razão para recusar e disse para aceitá-lo. O anúncio sobre Zhao Yi se juntar à guilda dos idiotas inúteis foi rapidamente postado no canal mundial. Nos comentários, uma série de sinais de interrogação apareceu. Todos estavam confusos com a decisão dele. Afinal, era amplamente conhecido que a guilda dos idiotas inúteis era apenas uma guilda de lixo. Eles estavam lá há 2 anos e nem sequer conseguiram completar uma masmorras básica. Ao mesmo tempo, Yang Tong também havia visto a notícia. Embora já soubesse que Zhao Yi não era como os outros recém-chegados, não trabalhava de acordo com a norma, ainda assim não pôde deixar de sentir uma certa decepção. Mais cedo, Yang Tong também havia pedido aos seus subordinados que encontrassem informações sobre Zhao Yi quando ele ainda estava no mundo real. O secretário agora havia trazido a pilha de documentos. O arquivo mencionava que Zhao Yi era uma pessoa muito famosa na indústria. Ao longo de sua carreira como psicólogo, ele havia curado quase 1000 pessoas com distúrbios mentais graves e, além disso, as havia curado completamente, sem deixar vestígios de quaisquer efeitos colaterais. Se a pessoa estivesse deprimida, tivesse tendências violentas ou deformidades graves, desde que estivesse sob seus cuidados, seria curada. No entanto, aqueles que foram tratados por Zhao Yi esqueciam todo o processo de tratamento. Embora estivessem realmente curados, não conseguiam se lembrar de como haviam sido tratados. Todas as informações relacionadas a como Zhao Yi tratava seus pacientes desapareciam misteriosamente. Por isso, na indústria, ninguém se referia diretamente a ele pelo nome. Em vez disso, o chamavam por outro apelido, o Anjo do Esquecimento. Quanto mais ouvia, mais Yang Tong se interessava por Zhao Yi. Então, ele instruiu seu secretário a chamar o demônio Balkan. No entanto, a criatura conhecida como demônio Balkan tinha uma natureza cruel, e na última vez em que agiu, havia aniquilado todos os jogadores no calabouço. Atualmente, devido ao potencial de dano excessivamente alto, o demônio Balkan foi trancado pelo sistema e só será liberado 3 dias depois. Yang Tong suspirou pesadamente e olhou para o calendário em sua mesa. Bem, ainda tenho tempo,
posso esperar um pouco mais. Quanto a Zhao Yi, ele havia chegado à sua nova guilda. A linda e atraente garota o cumprimentou. Ela se apresentou como Liu Huqin, responsável por revisar os novos membros da guilda. O território da guilda consistia em alguns indivíduos bastante miseráveis e de baixa classe. Zhao Yi criticou abertamente, mas ainda assim permitiu alegremente que Liu Huqin o conduzisse para conhecer os outros membros. Dentro da guilda, havia apenas outras 3 pessoas. O primeiro era o adivinho, sempre usando óculos escuros, conhecido como Tio Quan, o líder da guilda. Em seguida, estava a bela e fria, raramente vista, chamada Meng Jiao, que também era vice-líder da guilda. Por fim, havia o velho taoísta chamado Jian Xiao, a quem Liu Huqin apresentou como alguém habilidoso em enganações e truques. Ao ouvir isso, Jian Xiao se levantou de repente. Liu Huqin, eu tenho conhecimento de astronomia e geografia, leio a sorte há anos sem cobrar um centavo. Que besteira é essa que você está falando? Jian Xiao avançou rapidamente e empurrou Liu Huqin para o lado, imediatamente se mostrando amigável com Zhao Yi. Ele queria levar Zhao Yi para um quarto, e foi arranjado para ele ficar no quarto 404 do prédio. Os membros antigos ficavam todos no 7º andar. A ambição de Jian Xiao em conquistar o novo membro não se concretizou, pois ela foi repentinamente expulsa por Liu Huqin. Liu Huqin se encarregou de acompanhar o novato até o dormitório, e as duas pararam em frente ao quarto 404. Após confirmar os detalhes do dormitório, Liu Huqin explicou: este será o quarto seguro de Zhao Yi. A menos que ele concorde, ninguém mais poderá entrar. A fechadura inteligente na parede começou a coletar as informações da alma de Zhao Yi, formando um cadeado que somente ele poderia abrir. As duas entraram no quarto e olharam ao redor. De fora, o quarto parecia velho, mas por dentro era espaçoso, com banheiro privativo e água quente. No entanto, em relação à água e à comida, Zhao Yi precisaria ir até a estação de trem, a 2 quilômetros de distância, para saquear, ou melhor, pegar suprimentos de lá. Mas ele só poderia fazer isso quando chegasse ao nível 3. Seu nível atual não era suficiente, mas Liu Huqin, generosamente, se ofereceu para adiantar um pouco. Zhao Yi agradeceu, sentindo que essa guilda simples não era tão ruim assim. Depois de arranjar o quarto para ele, Liu Huqin lembrou Zhao Yi: amanhã à noite, haverá uma palestra sobre as regras do jogo do inferno na sala de estar. Ela também o advertiu: a área fora da guilda está temporariamente insegura, então você não deve sair. Na noite seguinte, Zhao Yi chegou pontualmente à sala de estar para ouvir a palestra sobre as regras do jogo do inferno. Para sua surpresa, além dele, vários outros novatos haviam se juntado à guilda. Tio Quan esperou todos se reunirem antes de começar a apresentar os 4 membros-chave, então prosseguiu explicando sobre o mundo infernal. Depois de entrarem no jogo e completarem com sucesso o calabouço pela primeira vez, todos foram transportados para um mundo caótico, que poderia ser chamado de um mundo em tumulto. Este mundo é extremamente perigoso, e na área ao redor, o único lugar seguro é o prédio de alto padrão da guilda. Portanto, se esses novatos quiserem sobreviver, não podem sair vagando sem cautela. A partir de agora, esses novatos são oficialmente jogadores do jogo infernal. Tio Quan continuou: eles têm ao todo 2 tipos de missões a completar. A primeira é a missão do calabouço, e a segunda é a missão do mundo. Fez uma pausa por um momento e depois explicou ainda mais: a missão do calabouço precisa ser completada uma vez a cada vez, no máximo 2. Portanto, os jogadores aqui provavelmente serão agrupados com outros jogadores no mesmo calabouço. Assim, matar e saquear são ocorrências normais. Ele olhou ao redor, com expressão séria: embora este seja um mundo de jogo, a vida é real. Por isso é necessário ser extremamente cauteloso e nunca confiar facilmente em ninguém. Tio Quan continuou: além disso, após entrarem no calabouço, a plataforma do acampamento Noite Eterna começará uma transmissão exclusiva. Durante esse processo, se um jogador se destacar, poderá atrair muitas pessoas para se tornarem seus fãs. Após o fim da transmissão ao vivo, as doações dos fãs serão convertidas em pontos acumulados para o jogador.
Embora não seja muito, isso pode atrair a atenção de algumas grandes guildas. No futuro, isso tornará as coisas muito mais fáceis ao lidar com o mundo exterior. Quando o tio Quan disse isso, os novos jogadores trocaram olhares e começaram a discutir entre si. Ele até nos contou como chamar a atenção das grandes guildas. Parece que eles basicamente não se importam se os novatos ficam ou não na guilda, exclamou um dos novos jogadores. O tio Quan ouviu essas palavras, mas fez de conta que não ouviu. Continuou explicando como realizar as missões mundiais, isso é ainda mais simples do que as missões de masmorras. O sistema de cada jogador tem um guia pronto. Se eles estiverem interessados, podem segui-lo, se não, ou se tiverem medo de ter que sair para vender sal, não precisam. A guilda não vai forçar ninguém. Ele fez uma pausa por um momento antes de perguntar: alguém tem mais alguma dúvida? Depois de dizer tudo isso de uma vez, o tio Quan achou que não haveriam mais perguntas, mas assim que ele terminou de falar, os novos jogadores logo levantaram as mãos, todos ansiosos para perguntar algo. O tio Quan suspirou profundamente, então empurrou seus óculos, continuando a fingir que não viu e não ouviu. Se ninguém mais tem dúvidas, a reunião está encerrada. Após terminar sua frase, o tio Quan e alguns outros, incluindo Meng Jiao, se viraram e se afastaram, deixando os novos jogadores confusos para trás. Levou um bom tempo até que eles conseguissem processar o que havia acabado de acontecer. Parece que os veteranos dessa guilda não têm nenhuma responsabilidade com os novatos. Eles simplesmente nos deixam nos virar sozinhos, resmungou um dos novos jogadores. Eu tenho a sensação de que embarquei no navio errado, suspirou outro novato. Bom, a escolha de entrar nessa guilda foi sua, não pode culpar ninguém, respondeu o primeiro. Ao contrário do ar confuso dos novos jogadores, Zhao Yi parecia quebrar a norma, ainda sentado atentamente enquanto tomava um gole de Coca-Cola, com uma expressão como se estivesse de férias. Ele sabia que, entre essas pessoas, muitos dos que haviam se juntado à guilda estavam fazendo isso apenas porque queriam se aproveitar dele, e esse pensamento o deixava tanto divertido quanto frustrado. Na verdade, todas as informações sobre o jogo infernal podem ser encontradas através do sistema, murmurou Zhao Yi para si mesmo. Não importa se o tio Quan os ensinou ou não. Ele suspirou e balançou a cabeça. Mais sério, a atitude dessas pessoas na guilda é simplesmente muito direta. Eles nem conseguem fingir que se importam um pouco. Zhao Yi fez uma pausa por um momento, depois continuou: o problema é que nem se dão ao trabalho de se envolver nas missões do mundo. A guilda foi criada há 2 anos, mas ainda está presa nas missões de tutorial. Nunca participaram de uma missão oficial do mundo. Ele sorriu fracamente. Mas para mim, Zhao Yi, isso pode ser uma coisa boa, porque significa que posso vivenciar a história desde o início e ver por mim mesmo o que a cidade de Gushun passou naquela época. Zhao Yi clicou na missão do mundo da guilda. Como ainda estava na fase de tutorial, o conteúdo da missão era bem simples: Zhao Yi deve ir à estação de trem abandonada para encontrar comida e água. A recompensa para os participantes é 2 pontos de atributo gratuitos. Ele olhou rapidamente pela descrição da missão: da localização da guilda até a estação de trem abandonada são apenas cerca de 2 quilômetros. Essa distância não é longa, mas 80% da estação está cheia de demônios. O mais importante é que ao longo do caminho, existem muitos outros perigos que ultrapassam a capacidade de combate de um jogador de nível 2 como eu. Zhao Yi franziu ligeiramente a testa, então decidiu: então, acho que vou ter que fechar o quadro de missões por enquanto. Ele pensou: de qualquer forma, a comida no armazém da guilda ainda está empilhada, então não preciso me preocupar com comida ou bebida por enquanto. A próxima coisa mais importante a fazer é subir de nível e acumular pontos para trocar pelos itens necessários na loja. Então, Zhao Yi decidiu começar com a caça aos masmorras. Não muito depois, o sistema encontrou uma masmorra adequada para ele, formando uma equipe com outros jogadores: Yang Linlin, nível 4, Zentão, nível 2, e Lu Bai, nível 3. A masmorra chamava-se Escola Assombrada, com dificuldade do tipo Inferno.
O objetivo principal era sobreviver por 7 dias na escola secundária Xishan, com uma recompensa de 75 pontos de experiência. A missão secundária era quebrar a maldição na escola, com a recompensa sendo um boneco da morte. Entre os 4 jogadores desta expedição, Yang Linlin era uma beleza impressionante, muito popular devido à sua grande carisma. Ela havia acabado de completar 4 masmorras, mas já atraíra um número significativo de fãs. Após entrar na masmorra, Yang Linlin abriu os olhos e logo percebeu que havia caído em uma dificuldade de nível inferno. Seu humor caiu imediatamente. Meu Deus, a última masmorra foi de dificuldade normal e quase me matou. Agora é uma dificuldade infernal, como vou conseguir passar por isso? Pensou Yang Linlin. Ela estava apenas no nível 4, com 10 pontos de vida e 95 pontos de saúde mental. Ela pensou, originalmente, eu tinha um total de 25 pontos de vida, mas como morri 3 vezes na masmorra anterior, perdi 15 pontos. Se eu morrer de novo dessa vez, vou ficar com apenas 5 pontos de vida. E se, por azar, eu morrer 2 vezes, meus pontos de vida vão acabar, e isso realmente significaria que estou perdida. Yang Linlin abraçou a cabeça, tremendo incessantemente enquanto se preocupava com seu destino. Então, ela de repente pensou em algo: não deveria haver mais 3 pessoas além de mim para esse desafio? Então, eu só preciso contar com meus colegas para sobreviver. Com esse pensamento, Yang Linlin virou a cabeça ansiosamente para procurar seus colegas na sala de aula. No entanto, as 3 placas de identificação que chamaram sua atenção imediatamente a fizeram mudar de direção. Pois entre os 3 restantes, 2 estavam no nível 2 e 1 no nível 3, todos abaixo do seu nível, então não podia contar com eles de forma alguma. Yang Linlin também achou o comportamento de Zhao Yi bastante irritante. Enquanto ela estava em pânico, ele ainda tinha a calma de olhar para os lados, para a esquerda e para a direita. Ele não percebe quão grave a situação está? Pensou Yang Linlin consigo mesma, sentindo-se bastante insatisfeita. Após um momento de melancolia, Yang Linlin decidiu contar apenas com si mesma. Olhou para o relógio na parede, são 13h20 do dia 14 de maio de 2032. Parece que agora é hora do almoço, então, se nada inesperado acontecer, a próxima aula começará em cerca de 10 minutos. Yang Linlin aproveitou a oportunidade para levar as outras 3 pessoas para fora e trocar informações. Sendo a pessoa de maior patente ali, ela também assumiu o papel de líder. Escutem, estamos enfrentando dificuldades e perigos sem precedentes. Nos próximos 7 dias, devemos fazer todo o possível para nos unir e cooperar se quisermos ter alguma chance de sobrevivência. Após isso, Yang Linlin perguntou a todos o que pensavam sobre aquele masmorras. Embora fosse bastante atraente, parecia que os jovens chamados então nem sequer se deu ao trabalho de olhar para ela e respondeu friamente: acabamos de entrar na masmorra, sem nenhuma informação. O que há para pensar? Lu Bai, embora de natureza gentil, e não tendo notado nada de estranho sobre aquela sala de aula, permaneceu em silêncio. Somente Zhao Yi já tinha percebido algo estranho. Esta é uma sala de aula em um andar com espaço extra. Cada carteira tem 2 assentos, mas apenas um estudante está sentado nela. Se uma sala de aula tem 46 cadeiras, então cada sala deveria ter no máximo 23 pessoas. Isso é claramente incomum, mas Zhao Yi ainda não havia entendido para que serviam os assentos vazios restantes. Vendo que apenas Zhao Yi permanecia em silêncio até aquele momento, Yang Linlin tomou a iniciativa de se aproximar dele. Zhao Yi, você tem alguma ideia? Agora, precisamos cooperar e trocar informações uns com os outros se quisermos ter alguma chance de sobrevivência. Zhao Yi ainda não tinha tido a chance de responder, mas então, sentindo que o nome parecia um pouco familiar, começou a se perguntar. Cerca de 2 segundos depois, ele se lembrou de onde já tinha visto aquele nome antes e de repente exclamou: você é o jogador de topo no ranking de novatos, aquele que alcançou uma classificação S+ na masmorra de nível inferno, no hospital do elefante gigante? Assim que então falou, não só as outras 2 pessoas congelaram, mas muitos dos espectadores assistindo à transmissão ao vivo da masmorra também ficaram surpresos.
A maioria deles nem teve a chance de reconhecer Zhao Yi após a primeira masmorra, e agora ele já estava entrando na segunda masmorra. A pessoa com os sentimentos mais complexos naquele momento provavelmente era Yang Linlin. Antes, Zhao Yi era o que ela considerava o menos impressionante dos 4 companheiros de equipe. Mas agora ele era o jogador de topo no ranking de novatos, alcançando uma classificação S+ na masmorra de nível inferno? Um poder como esse, claro que ela precisava se aproximar dele. E o pensamento de se aproximar do chefe não era só de Yang Linlin. A prova disso foi que, logo depois, tanto Zhen Tão quanto Lu Bai falaram ao mesmo tempo: chefe, leve-nos com você para passar de fase. Zhao Yi não se importou em levar esses 3 rabos junto. Afinal, ele tinha que passar pela masmorra de qualquer maneira, então ele concordou relutantemente em cooperar com eles, certo, mas antes disso, me deixem perguntar uma coisa a todos vocês. Vocês se lembram onde estão seus lugares? Claro que sim. Por que está perguntando? Depois de descobrir a identidade de Zhao Yi, seu caminho para a sobrevivência parecia ter se alargado, e como resultado, ela parecia muito mais feliz do que o habitual. Zhao Yi não respondeu, apenas olhava distraidamente para a sala de aula, antes de lhes dizer para voltarem para a sala juntos. Se seu palpite estivesse correto, haveria várias pessoas em sua turma que não passariam do dia de hoje. E se não quisessem ser os primeiros a se sacrificar, teriam que se certificar de sentar nos lugares corretos, nunca, sob nenhuma circunstância, sentando-se no lugar errado. As palavras de Zhao Yi eram suaves, mas os 3 puderam sentir a pressão por trás delas. Zhen Tão parecia péssimo naquele momento, suor escorrendo por seu rosto. Vendo quão mal ele estava, Yang Linlin perguntou como ele estava se sentindo, mas Zhen Tão hesitou por um tempo, finalmente admitindo que parecia ter esquecido seu lugar mais cedo. Chefe Zhao, isso realmente é tão importante? Não tenho certeza se outros lugares são perigosos, mas por agora, o lugar onde aparecemos no calabouço definitivamente deve ser seguro. Se você realmente não se lembra, poderia tentar recordar algo próximo daquele momento para estimar. Seu raciocínio era tão perspicaz que os espectadores assistindo à transmissão ao vivo não puderam deixar de exclamarem: a reputação do número 1 é realmente bem merecida. Muitas pessoas, admirando sua inteligência, o chamaram pelo respeitoso título de chefe Zhao. Muitos outros estavam invejosos, dizendo: as masmorras iniciais permitiram que Zhao Yi alcançasse facilmente o nível mais alto porque ele evitou os monstros do jogo. Agora que é a masmorra oficial, o demônio mantém toda a sua força. Eles estavam ansiosos para vê-lo lutar. Diante de tantas opiniões diferentes, Zhao Yi permaneceu completamente alheio. O que importava para ele agora era como passar de nível com sucesso. O relógio bateu, e a tempestade de neve da tarde chegou. Gostassem ou não, eles precisavam voltar para a aula. Depois de se acomodar em seu assento, Zhao Yi, contando com o sistema, percebeu que todos os seus colegas de classe eram demônios com um nível médio de perigo. Felizmente, era apenas médio, apesar de serem muitos, ele ainda conseguiria lidar com eles. Quando toda a classe se levantou, a professora entrou, e, claro, ela também era um demônio. Em seus braços, ela carregava uma pilha de provas e disse: hoje, teremos um exame de uma aula. O que chamou a atenção de Zhao Yi foi que o nível de perigo dessa demônio feminina estava listado como começando do nível médio. Isso significava que, sob condições normais, o nível de perigo dela permaneceria sempre no nível médio. No entanto, assim que a condição de caça fosse ativada, seu nível de perigo aumentaria consideravelmente e só retornaria ao médio depois que ela eliminasse seu alvo. Essa era a pessoa de quem Zhao Yi precisava ter cuidado. Zhao Yi ainda não conseguia entender o que havia desencadeado o modo de matar do oponente. Seria por causa da folha de exame nas mãos daquela fantasma feminina, ou estaria relacionado com a disposição dos assentos deles? Infelizmente, era provável que ambos os fatores estivessem envolvidos. Na sala de aula, a professora estava se preparando para distribuir as folhas de exame. Com o rosto sombrio, a duração do exame é de 50 minutos, e não é permitida nenhuma movimentação durante a prova. Entediado, Zhao Yi apoiou o queixo na mão, observando o garoto gordinho sentado à sua frente, tremendo.
Ele não entendia o motivo de ele agir daquela maneira. Zhao Yi olhou para a professora distribuindo as provas e se perguntou por que ele estava tão assustado. Em outra carteira, não havia ninguém sentado, mas a professora ainda distribuiu uma folha de exame ali, o que despertou a curiosidade de Zhao Yi. No entanto, não havia uma única palavra na folha. Ele imaginou que fosse apenas uma formalidade. A professora rapidamente entregou a folha de exame a Zhao Yi. À medida que ela se aproximava, a pessoa sentada na carteira acima dele tremeu ainda mais. Zhao Yi mordeu a caneta e leu casualmente a prova, então deixou-a escapar alegremente, murmurando para si mesmo: ótimo, não tenho a menor ideia de como fazer isso. Embora pensasse assim, ele ainda deixou a caneta e escreveu algumas palavras, assinando seu nome na prova. Durante o restante da prova, Zhao Yi franziu a testa e pegou a borracha. Tudo depende disso, pensou, e jogou a borracha para o ar. A sala de aula imediatamente ficou agitada com os sussurros dos estudantes. Uma pessoa virou secretamente a cabeça para baixo, olhou para a questão 3 e sussurrou: qual é a resposta? Você tem a mesma resposta que eu? Os outros ainda estavam totalmente concentrados nas suas provas, ninguém percebeu os sinais de algo incomum acima. Ela inclinou a cabeça de maneira estranha, as veias do pescoço saltaram, e seu rosto ficou vermelho. Li Yuanyi estava sentado no assento 7, na primeira fila, enquanto Rechui estava no assento 2, na terceira fila. Zhao Yi achou isso intrigante, a sala de exames está tão caótica, e a professora parece não se importar. Será que as condições desencadeadoras não têm nada a ver com a sala de provas? Ele olhou para cima, e o estudante à sua frente estava agora tremendo ainda mais do que antes. Lin Lin, sentada acima, olhou para baixo, para Zhao Yi e pensou: Zhao Yi está classificado em primeiro lugar na tabela dos novos alunos. Zhao Yi disse: ser o número 1 entre essas pessoas não é só sorte. Ela estava curiosa para ver o que ele estava fazendo. Neste momento, Zhao Yi ainda estava diligentemente brincando com a sua borracha, mas o que a surpreendeu foi: as questões da prova são tão simples. Mesmo assim, ele ainda precisa brincar com a borracha para escolher uma resposta? A professora agora estava furiosa, bateu com a mão na mesa e gritou: parem de fazer barulho. A atmosfera caiu em um silêncio repentino, só Zhao Yi permaneceu calmo, sentado, falando consigo mesmo: as questões de múltipla escolha estão quase no fim, e para as questões de preencher lacunas, a resposta será o que você contar com os dedos a partir das questões da prova. A professora puxou um machado ensanguentado da gaveta da mesa, seu rosto bonito rapidamente se contorceu, tornando-se podre. Ela segurava o machado torto e caminhava como um zumbi: deixe eu ver qual aluno vai receber a punição. Neste momento, além de seu corpo, seu rosto não era nada além de ossos brancos, com uma aparência aterrorizante. O som dos saltos vermelhos ecoava, fazendo um som de estalo no espaço silencioso. Ela pegou o machado e o colocou sobre o ombro de um homem de cabelo vermelho. Ele sentiu seu corpo todo tremer, tão assustado que prendeu a respiração. Debaixo da mesa, a sombra do machado estava sendo levantada, refletida. Ele entrou em pânico e pensou: será que eu me sentei no lugar errado? O suor rapidamente escorreu pelo seu rosto. Não, eu lembro exatamente do que está na mesa. Sua força mental caiu rapidamente para 68, com esse ritmo, não vou sobreviver ao primeiro dia. A maioria dos novatos era assim. Zentão ainda tremia incontrolavelmente, orando em silêncio: por favor, não me mate. A força mental de Lin Lin também estava caindo, para 83, estou realmente preocupado pela minha deusa. A força mental de Zhao Yi permaneceu em 100, será que há muitos comentários dizendo que ele é um monstro? Eu admiro a qualidade psicológica de Zhao Yi, mas no que diz respeito à matemática. Haha. Eu acabei de sair do canal de Zhao Yi, dei uma olhada rápida na sua prova, e nenhuma questão estava correta. O professor ainda estava parado ao lado de Zentão. Sua força mental havia caído rapidamente para 43. As mãos de Zentão tremiam, já incapaz de segurar a caneta há muito tempo. Ele levantou a cabeça fraca para olhar para cima.
No final, ele não pôde mais suportar o medo e desabou sobre a mesa. A professora continuou segurando o machado e caminhou em direção a Zhao Yi. Ao ver que ele ainda estava sentado calmamente, como se nada tivesse acontecido, ela repetiu seu velho truque, erguendo aquela coisa repugnante na frente de seu rosto e aproximando sua feia cara, tentando assustá-lo. Em contraste com os outros, Zhao Yi se virou para olhá-la e sorriu brilhantemente. O aviso de alerta do sistema ativou a função de neutralidade da professora. Eu causei tanto problema e ela ainda mantém a neutralidade. Zhao Yi pensou, parece que quebrar as regras do exame não fará com que ela mate ninguém. Então, é como se essa mulher demônio quisesse matar, mas se as condições para isso não forem suficientes, ela não pode fazer nada. De outro ângulo, ela era o demônio mais seguro da turma. Mas segurança agora não garantia segurança futura. Zhao Yi calculou enquanto tirava algo. Zhao Yi olhou para a mulher feia à sua frente e não pôde deixar de fruncir a testa. O que você está olhando? Apresse-se e faça seu trabalho. O sistema começou a exibir um cartão de identificação. Zhao Yi pensou, a verdadeira aparência dela está realmente se tornando exagerada. Ele guardou a arma de volta na sua mesa. Esqueça. De qualquer forma, não tenho certeza se conseguiria matá-la. Ela continuou pressionando o rosto contra ele, a língua de fora. O que você está olhando? Tem algo no meu rosto? Zhao Yi permaneceu calmo, sorrindo suavemente, sem dizer uma palavra, apenas sentindo que ela era realmente bonita. Pouco antes, quando viu um fantasma feminino que havia morrido em uma queda, seu rosto em decomposição deixou uma ferida profunda em seu coração sensível. Estranhamente, o rosto espectral da professora rapidamente voltou à sua forma bonita. Ela tocou suavemente o rosto e sussurrou, sério? Eu sou realmente bonita, não sou? Isso não está certo, este fantasma é muito imprevisível. Ela se transformou de volta em sua forma repulsiva, agora é hora da prova. Pare de tentar me encantar, vamos trabalhar. Zhao Yi fingiu estar lamentando, professora, suas mãos estão um pouco frias. De repente, o menino na mesa ao lado não aguentou mais e gritou, não, por favor, não me mate. As palavras dele chamaram a atenção do fantasma feminino. Sua cabeça imediatamente se projetou à frente, crescendo até quase tocar o rosto do estudante tremendo que estava balbuciando. Ela ergueu o machado alto no ar, pronta para desferir o golpe. O menino gordo, apavorado, sussurrou, não. Então, ele se ajoelhou aos pés do fantasma feminino, por favor, me dê mais uma chance. Por favor. Ela não esperava que ele agisse assim, eu prometo, juro que não vou fazer isso de novo na próxima vez. Antes que ele pudesse terminar a frase, um corte afiado cortou o ar. Sangue fresco e escuro espirrou pela parede da sala de aula, criando uma cena macabra. A cabeça do menino gordo caiu, rolando até os pés de Zhao Yi. Ele olhou calmamente para a cabeça abaixo. De repente, ele levantou a perna com força, fazendo a cabeça do cara gordo voar como uma bola de futebol, e, de alguma forma, ela caiu exatamente na mesa de Zentão. Ele gritou em pânico, com as lágrimas se formando nos olhos. Zentão não conseguiu suportar a cena, vomitou imediatamente e desmaiou. Eu tô morrendo de rir, tanto a pessoa quanto o fantasma estão exagerados, só o Zentão que apanha. Isso é a tal da educação que você chama, Zentão? Felizmente, Zentão desmaiou, caso contrário, seu estado mental teria piorado ainda mais, e ele provavelmente nem teria a chance de morrer, virando um monstro de masmorra. De repente, Zentão se aproximou do professor fantasma. Ele entregou-lhe a prova, sorrindo amplamente, professora, terminei a prova. Ela pegou e deu uma olhada rápida. Fazer a prova com alguém como Zhao Yi só causaria mais problemas. Se você bagunçar a sala de novo, vou revogar seu direito de fazer a prova. Sim, senhora. Lin Lin observava sua figura reta enquanto ele saía. Então você vai embora assim? Zhao Yi ainda mantinha seu rosto sorridente e alegre, como se nada tivesse acontecido, mas assim que saiu da sala de aula, sua expressão rapidamente voltou ao normal, séria e afiada. Agora eu acho que comecei a entender um pouco.
40 minutos depois que a prova terminou, Lin Lin comentou: será que da próxima vez podemos ser mais estáveis ao jogar a masmorra de dificuldade infernal? Sério, chefe, o que você fez antes foi perigoso demais. Você quase matou-os então de susto. Ele sorriu: eu só queria testar aquele professor. A verdade é que, enquanto a Zona Morta não for ativada, aqueles NPCs são na verdade bastante generosos e tolerantes conosco. Os três ficaram surpresos e ainda não entenderam, perguntando em uníssono: Zona Morta? Lu Bai respondeu ansiosamente, com os olhos brilhando de excitação: chefe, por favor, explique mais. Zhao Yi virou-se cuidadosamente, vasculhando os arredores. Tudo estava calmo e silencioso, nenhum professor passando. Vocês não perceberam? Aquele maldito professor tem uma regra quando se trata de matar. Lu Bai interrompeu impacientemente com uma pergunta: uma regra? Que tipo de regra? Ele pensou consigo mesmo: não é só que uma pessoa aleatoriamente sortuda é escolhida e depois decapitada? As palavras não conseguiam expressar completamente. Zhao Yi levantou a mão, sinalizando para todos o seguirem até o pátio da escola, onde teriam uma visão melhor. Durante os intervalos para o almoço e à tarde, eu observei um total de 8 salas de aula no campo. Se vocês olharem de perto, verão que o número de alunos em cada sala do auditório não ultrapassa o número de cadeiras, o que significa que há menos da metade. E quanto mais longe a sala, menos pessoas há. Por exemplo, esta sala tem 18 alunos, enquanto a próxima tem apenas 15. Agora há pouco, entreguei meu exame, depois fui até o segundo andar verificar, e os resultados foram exatamente como os do primeiro andar. Nossa sala é a mais distante no terceiro andar. Muitos assentos na nossa sala estão vazios, e não há muitos alunos na sala atrás da nossa. Lin Lin colocou a mão no queixo, ainda sem entender o que ele queria dizer. Vamos supor, hipoteticamente, que as mortes dos alunos sejam causadas por alguma maldição. A maldição começou a se espalhar a partir do primeiro andar, como uma espécie de vírus, infectando uma turma após a outra. Agora, ela acabará de alcançar a nossa turma. Zhao Yi olhou sombriamente para as salas de aula. Esta maldição criou um conjunto específico de regras, e apenas aqueles que quebram essas regras irão morrer. Neste momento, todos sentiram um calafrio percorrer suas espinhas, estremecendo em uníssono. Zentão e Lu Bai estavam aterrorizados e se abraçaram. Então, essa regra tem algo a ver com a disciplina da sala de exame? Zhao Yi continuou a olhar para as salas de aula e respondeu: não. Pensem nisso, eu acabei de fazer um alvoroço na sala de aula e te dei um chute na cabeça, o que com certeza conta como perturbar a sala de exame, mas ela não fez nada comigo. Em vez disso, aquele estranho gordo à nossa frente teve a cabeça cortada sem entender o porquê. Esse gordo deve ter feito algo que acionou um ponto fatal. Os estudantes que morreram provavelmente fizeram algo semelhante. Se todos prestassem atenção, perceberiam que as provas e folhas de rascunho nas carteiras vazias estavam todas em branco. Lin Lin tremeu: é verdade, mais cedo, quando eu estava na sala de exame, vi alguns estudantes segurando folhas em branco, e no final, todos que estavam com folhas em branco foram mortos. Relembrando a cena de antes, Lin Lin não pôde evitar o medo. Será que a folha de prova em branco foi o que acionou o ponto fatal? Zhao Yi balançou a cabeça. Você ainda é muito ingênua. A folha de prova em branco não foi o que acionou o ponto fatal. Com base na minha experiência completando o último labirinto, mesmo que fosse um labirinto de dificuldade infernal, não teria sido muito difícil completar a missão principal. Ele disse: a dificuldade está em descobrir as missões secundárias, as tarefas escondidas e a visão de mundo. Então, a principal missão desta masmorra não será tão difícil. Se uma folha de papel em branco for o ponto de ativação, isso significa que os jogadores só podem se resignar ao seu destino? Lin Lin olhou para ele: isso mesmo. Zentão fez uma careta: você disse tanto, só nos dizer o ponto de ativação já seria o suficiente, não? Eu não quero morrer. Agora, eu não sei qual é o ponto de ativação. Embora não seja um teste, provavelmente tem algo a ver com isso.
Além disso, há algo que eu preciso dizer a todos vocês com antecedência. Zhao Yi cobriu a boca e olhou ao redor. Isso não é brincadeira, essa escola tem potencial. Só nós 4 ainda estamos vivos. A atmosfera de repente ficou mais sombria devido às suas palavras. Zentão parecia em choque, sua testa coberta de suor, parado imóvel, espumando pela boca. Lu Bai correu para apoiá-lo. Na caixa de bate-papo, todos estavam comentando com entusiasmo: Zentão, irmão, isso é muito trágico, não o assuste assim. Alguém mais disse: você acha que o que Zhao Yi disse é verdade? Enquanto isso, Lu Bai ainda estava ocupado balançando seu amigo assustado, dizendo: então o que devemos fazer agora? O tempo da masmorra está um pouco instável, o ritmo parece muito solto, eu sinto que nem sei por onde começar. Em resposta à pergunta de Lin Lin, Zhao Yi apenas disse: esperem até a noite. Lu Bai não entendeu: por que devemos esperar até a noite? Ele pensou: como alunos, quanto tempo temos durante o dia para procurar as notícias que precisamos? Lin Lin elogiou silenciosamente: não é à toa que ele está classificado em primeiro lugar, ele realmente tem algumas habilidades. Ela sugeriu que todos saíssem naquela noite para dar uma olhada. Zhao Yi concordou, e eles se encontrariam atrás do pavilhão à meia-noite. Zentão levantou seu braço trêmulo e hesitou, interrompendo: eu não preciso ir? Tenho medo de encontrar fantasmas. Zhao Yi sorriu brilhantemente: claro que você não precisa ir. Mas devo avisar, se você ouvir ou ver algo esta noite, não grite. Ninguém virá te ajudar, nenhum de nós estará lá. Zhao Yi conseguiu assustar Zentão, e até Lu Bai também ficou com medo. Ele chorou: chefe, por favor, não me assuste. Eu vou, tudo bem. Após o término da aula de estudo, Zhao Yi caminhou entre a multidão, mas parecia que todos estavam sem vida, andando como corpos sem alma. O sistema notificou: por favor, preste atenção no horário. Se você se atrasar ou voltar muito cedo, receberá um aviso. Exceder 3 vezes resultará em expulsão. Zhao Yi abriu calmamente a porta do dormitório e olhou ao redor. Quando a porta se abriu, seus olhos brilharam de satisfação ao ver o novo quarto. O quarto está limpo, com 2 conjuntos de beliches arrumados de forma ordenada de cada lado. Os cobertores e travesseiros estão arrumados e bem organizados. Como esperado da melhor escola secundária, o ambiente do dormitório não é ruim. O sistema disse que, após um dia estressante, ele finalmente poderia relaxar um pouco no dormitório. Ele começou a adormecer e teve um sonho inquietante. Zhao Yi pensou consigo mesmo: parece que o sistema quer que eu durma. Zhao Yi não conseguiu se controlar e adormeceu sem perceber. A noite envolveu o mundo, e a lua vermelha pairava no céu como uma bola redonda. Zhao Yi ainda estava profundamente adormecido na cama, como se não tivesse tido um sono tão tranquilo há muito tempo. De repente, ele abriu lentamente os olhos e percebeu que estava sozinho no quarto. A noite estava silenciosa, mas parecia ter havido um som há pouco. Ele se assustou e se sentou abruptamente. Algo aconteceu. Pensou consigo mesmo. Ele pegou seu celular, ligou a tela e verificou a hora. Faltavam apenas 3 minutos para a reunião agendada. Zhao Yi entrou em pânico, abriu rapidamente a porta e correu para fora, indo rapidamente até o local da reunião. Na plataforma de descanso, uma figura de uma jovem garota estava lá quieta. Era Lin Lin. Ela olhou ao redor ansiosamente, o ambiente completamente silencioso. Quando viu Zhao Yi, ela suspirou aliviada, mas a ansiedade em seus olhos não podia ser disfarçada. Mas onde estão os outros 2? Não consigo encontrá-los, todos desapareceram, e eu até pensei que você talvez não estivesse aqui também. Lin Lin estava assustada e se escondeu atrás de Zhao Yi. Ele disse: eu não sei o que é isso, mas definitivamente não é uma pessoa. Ele deu um passo à frente, tentando entender o que estava acontecendo. Lin Lin puxou sua mão ansiosamente, impedindo-o: você pode me culpar, eu sei que não é uma pessoa, mas por que ir até lá? Você não quer viver mais?
Zhao Yi respondeu calmamente, se for uma entidade de nível médio, pode nos fornecer as informações que precisamos. Lin Lin ainda estava assustada, hesitando enquanto falava, e se não for? Zhao Yi tirou o estilete do bolso, a lâmina afiada refletindo a luz. Ele o segurou firmemente na mão, seu olhar escurecendo. Então eu vou transformá-lo em uma unidade intermediária, disse ele, sua voz seca, mas cheia de determinação. Lin Lin olhou para ele com preocupação, não conseguindo conter o receio. Como isso pode ser? Será que eles... Zhao Yi a confortou gentilmente, tentando aliviar o medo de Lin Lin. Não pense demais. Por enquanto, nenhum de nós acionou o ponto de morte. Eles ainda devem estar vivos. Pelos 4 cantos dessa cena, eu posso deduzir que entramos em um lugar semelhante a um mundo interior. Você pode imaginar como um lugar que é ao mesmo tempo real e virtual. Isso é uma coisa boa, facilita para nós aprendermos mais sobre essa escola. Zhao Yi começou a liderar o caminho, determinado a seguir em frente. Vamos ver como a escola está agora. Lin Lin o seguiu obedientemente, seu coração ainda pesado de preocupação. Os dois se moveram lentamente, com Zhao Yi à frente e Lin Lin hesitando atrás. De repente, de um canto, uma onda de energia escura se espalhou, tornando o ar ao redor deles pesado. Uma figura sombria começou a aparecer, gradualmente ficando mais nítida, revelando olhos vermelhos que encheram Lin Lin de pavor. Ela gaguejou, o que? É isso? Ela empalideceu ao olhar para Zhao Yi, pensando silenciosamente, essa pessoa parece perigosa, ele é ainda mais assustador do que um fantasma. Os comentários na janela de bate-papo começaram a explodir de atividade. A maioria dos comentários estava elogiando a coragem de Zhao Yi. Zhao Yi segurou o estilete em sua mão e deu um passo em direção à sombra. Quando a sombra o viu, parecia hipnotizada, mas assim que percebeu a faca na mão de Zhao Yi, imediatamente voltou à realidade, olhando para ele com surpresa. Foi muito rápido, e desapareceu rapidamente de vista. Ele a observou com espanto. Suspirou frustrado, ei, eu ainda não ativei a habilidade de visão clara. Ah, espera, não vá, vamos conversar primeiro. Zhao Yi rapidamente correu atrás dela. Lin Lin observou correndo, surpresa e sem saber exatamente o que Zhao Yi pretendia fazer. Zhao Yi estava determinado a alcançá-la. Subiu as escadas, e naquele momento, uma atmosfera estranha os envolveu. Lin Lin perguntou, você normalmente é tão ousado? Não, na verdade, sou muito cauteloso. Ela exalou, pensando, cauteloso, e ainda assim hoje, ele fez um alvoroço na sala de exames bem na frente da monitora fantasma. Ele continuou acelerando, mas explicou pacientemente a ela que estava certo, 100% certo, de que a monitora fantasma não iria prejudicá-lo. Você não levou o exame da tarde a sério? Lin Lin perguntou surpresa, o que você quer dizer com isso? Alguns alunos estavam copiando bem embaixo do nariz da monitora, mas quando ela percebeu, ela só deu um breve lembrete. Isso indica que quebrar as regras da sala de exames não acionou a maldição da morte. Lin Lin realmente não tinha notado isso. Enquanto corria rapidamente, ele de repente parou bruscamente. Lin Lin não conseguiu parar a tempo e acabou batendo a cabeça nas costas de Zhao Yi. Ela segurou a testa e perguntou, por que você parou sem dizer nada? Zhao Yi parecia ter notado algo. Ele levantou um dedo aos lábios, sinalizando para Lin Lin ficar em silêncio. Embora ela não soubesse o que estava acontecendo, rapidamente obedeceu e pressionou ambas as mãos firmemente sobre a boca. Lin Lin seguiu o olhar de Zhao Yi, e o rosto dele também se escureceu. Não estava claro o que ele havia visto, mas fez com que Lin Lin abrisse os olhos, suas veias se tornando vermelhas de raiva. Através da pequena janela na porta da sala de aula, ficaram ali observando por um longo tempo, vendo nada além de sombras escuras na forma de figuras humanas, sentadas eretas em suas carteiras. Lin Lin sussurrou hesitante, o que são essas sombras escuras? Zhao Yi respondeu friamente, sem certeza, vamos até nossa sala de aula e verificar.
No corredor pouco iluminado, eles rapidamente chegaram à porta da sala de aula. Zhao Yi espiou sorrateiramente, observando cuidadosamente o interior da sala. Como antes, havia algumas sombras escuras semelhantes. O professor estava dando uma aula à frente, e os alunos estavam sentados. Ele rapidamente percebeu que os lugares ocupados por essas sombras escuras correspondiam exatamente aos dos alunos que haviam sido mortos naquela manhã. Perdida em pensamentos, Lin Lin de repente empalideceu e então apontou para a porta.